Os bastidores de uma investigação que evitou o que seria o maior assalto a banco da história. Os criminosos pretendiam levar R$1 bilhão de um cofre. Eles quase chegaram lá. Já tinha um túnel que terminava embaixo de um dos cofres do Banco do Brasil. Mas a polícia chegou primeiro. 7 horas da noite da última segunda-feira. Em uma ação simultânea, policiais invadem ao mesmo tempo uma casa e um galpão em São Paulo. Era o fim do que seria o maior assalto a banco da história. Tanto a casa quanto o galpão serviram de esconderijo para criminosos que planejavam invadir um banco através de 2 túneis escavados com muito planejamento sob as ruas da maior cidade do Brasil. Os túneis estavam ligados a uma galeria que recolhe água da chuva. Juntos, eles formavam um caminho de cerca de 700 metros até os cofres desse prédio do Banco do Brasil, em São Paulo. Ali fica uma tesouraria central do Banco do Brasil, aqui da capital, e lá ficam os depósitos compulsórios dos bancos. O complexo guarda em 7 cofres independentes parte do dinheiro que as instituições financeiras são obrigadas a manter como segurança. O objetivo dos assaltantes era entrar num dos cofres e levar R$1 bilhão. O mega assalto só não aconteceu porque a polícia agiu a tempo. A investigação começou há cerca de 3 meses. Policiais aqui do DEIC, a partir de várias informações, descobriram que uma quadrilha estaria planejando um grande assalto a banco aqui em São Paulo. A gente na polícia tem os colaboradores, alguém que passa alguma informação e acabou dizendo para alguns investigadores da delegacia que ia ter um assalto bilionário. Que iam levar, que a ideia deles foi esse, bilionário, que a ideia era levar R$1 bilhão. Aí a gente sabia que o único lugar que poderia ter esse valor em São Paulo seria naquela tesouraria do Banco do Brasil. A polícia identificou e passou a seguir alguns integrantes da quadrilha. Há pouco mais de um mês, os policiais do DEIC descobriram o ponto de encontro dos assaltantes. O chamado quartel-general da quadrilha funcionava nesse galpão que fica na zona norte de São Paulo, a 33 quilômetros do local do assalto. No local funcionaria uma empresa gráfica. Nós não vimos nenhum trabalho de grafia, mas vimos várias movimentações estranhas, entregas de material de aço, material de ferroso. E aí a gente descobriu que ali que era onde funcionava a linha de produção da quadrilha. Os investigadores descobriram que a quadrilha era formada por cerca de 20 pessoas. Eles agiam com cuidado, usavam veículos diferentes para chegar ao local. Mas a polícia desconfiou do trajeto que um deles fazia com frequência. Esta Kombi branca saía do galpão e percorria 33 quilômetros até uma casa num bairro de classe média da capital paulista. No dia 10 de junho passado, uma mulher que está sendo procurada pela polícia alugou esta casa na zona sul de São Paulo. Dias depois, lá dentro, começou a ser cavado um túnel que levaria os assaltantes até os cofres do Banco do Brasil. Durante os quase 4 meses em que estiveram na casa, nenhum vizinho desconfiou que ali uma quadrilha agia dia e noite embaixo da terra. A gente nunca viu entrada e saída de pessoas em alto volume. A quadrilha também improvisou um isolamento acústico nas janelas para abafar o barulho da obra. Além disso, eles instalaram câmeras de segurança para acompanhar o que acontecia fora da casa. Dentro do imóvel, uma estrutura surpreendente. Lanternas de mineração, galões de oxigênio, luvas, joelheiras e botas especiais tipo macacão que vão até a cintura, geralmente usadas em ambientes com água, tudo em grande quantidade. Colchões, mantimentos e roupas mostram que os assaltantes passavam muito tempo no local. Tinha várias roupas todas iguais, então o que leva a crer? Que os marginais se vestiam com essa roupa por baixo, colocariam essa roupa de borracha, trabalhavam, quando eles saíam eles jogavam aquela roupa fora. Esta lista de compras feita à mão pela quadrilha
mostra que eles se preocupavam em estocar muita comida e itens de higiene pessoal. No manuscrito também estão os equipamentos que eles usaram na escavação do túnel. Num dos cômodos da casa, um pequeno buraco no chão dava acesso ao primeiro túnel escavado. O repórter Rafael Machado entrou nesse túnel. É difícil até de passar por aqui, tudo muito estreito. Eu tenho 1,70 m, tem que ficar assim. O túnel tem 90 centímetros de altura por 90 de largura. Tem uma fiação aqui, olha só, rede elétrica aqui. Essas luzes foram eles que colocaram, essa iluminação aqui, ó, eles que colocaram, olha só. Quer dizer, pensaram em tudo. Olha até onde que vai lá, ó. O final é lá no fundo, olha. O material que era utilizado por eles ainda tá aqui, olha. Você vê que tem aqui. Pode voltar, tá? Beleza. Ferramenta. Pode voltar que aí já fica meio perigoso pra você. Já fica perigoso aqui, né? Eu vou ter que retornar, porque já fica um pouco perigoso, porque é uma área de risco realmente. Embora tenha iluminação, eles tenham construído aqui, ó, como fica escuro. Eles construíram aqui o local, mas tudo muito arriscado realmente. Tem a rede elétrica, tem que tomar cuidado. O túnel começa na casa alugada e percorre 50 metros embaixo de outros imóveis do bairro, até encontrar uma galeria de água pluvial que segue por 600 metros até a frente da tesouraria do banco. Ali, eles abriram um segundo túnel até o cofre. Esse outro túnel tinha 37 metros de comprimento. Era um espaço ainda mais apertado do que o primeiro, 90 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. É que para entrar aqui vai ter que ir arrastando. Apesar de menor, a estrutura era bem feita. Assim como o primeiro túnel, também foi escorado com metal e placas de madeira no teto. Tinha também luz de LED e sistema de ventilação. Pelo caminho, alguns equipamentos que os assaltantes deixaram para trás. A joelheira deles, ó, tem pá aqui, os equipamentos deles. Na obra, faltava apenas instalar trilhos de metal que os assaltantes usariam para fazer o transporte do dinheiro pelo subsolo. Eles não tinham consumado o crime ainda, porque, segundo eles, só estavam faltando eles fazerem a limpeza do túnel, tirar resto de obra e instalação dos trilhos. A gente pegou anotações que eles tinham que confeccionar 500 metros de trilho. O fim do túnel era exatamente embaixo de um dos cofres. Essas fotos comprovam que a quadrilha já tinha chegado ao objetivo. Repare nas grandes rachaduras que apareceram no chão do cofre. Assim que a polícia começou a investigar o mega assalto, avisou a instituição bancária. Aí o Banco do Brasil tentou tirar o numerário que tinha no cofre, não conseguiu tirar tudo. E a gente continuou esse acompanhamento na quadrilha. Na última segunda-feira, por volta das 7 da noite, equipes da polícia se mobilizaram para entrar, ao mesmo tempo, nos endereços usados pela quadrilha. Na casa onde começava o primeiro túnel, os agentes tiveram dificuldade para entrar. Chegaram a pedir ajuda para moradores de casas vizinhas. As câmeras de segurança da rua mostram um dos vizinhos buscando um pé de cabra e, pouco depois, uma escada para ajudar os policiais. Quando entraram na casa, os agentes encontraram um dos túneis e a mega estrutura que os bandidos criaram no local. Nenhum dos assaltantes estava no imóvel. Ao mesmo tempo, uma outra equipe invadiu o galpão, na zona norte de São Paulo. Lá eles encontraram uma verdadeira oficina do crime. O galpão não era usado apenas como local de encontro. No lugar, a quadrilha construiu todas as estruturas que usou nos túneis, como as escolas de metal, por exemplo. A polícia também encontrou os trilhos que eles instalariam nos túneis para transportar o dinheiro. Para
Para colocar o plano em ação, cada um dos assaltantes investiu R$200 mil. Ao todo, eles teriam gasto R$4 milhões. 16 pessoas foram presas. A polícia ainda procura outras 4 pessoas que também teriam participado do esquema. O caso lembra outros assaltos milionários a bancos. Em 2005, em Fortaleza, os bandidos cavaram um túnel de 75 metros na direção do cofre do Banco Central. Entraram e saíram sem ninguém perceber. Fugiram com cerca de R$165 milhões. Alguns dos envolvidos estão foragidos até hoje. Em setembro de 2006, em Maceió, a polícia descobriu que uma casa alugada servia de esconderijo para um túnel que avançava em direção a uma agência da Caixa Econômica. Todos foram presos. No mesmo mês, a polícia interrompeu outra tentativa de assalto. Desta vez, em Porto Alegre. Os assaltantes compraram um prédio e construíram um túnel que seria usado para roubar 2 bancos de uma só vez. Faltavam 12 metros de escavação quando a polícia invadiu o prédio. Outro caso de grande repercussão aconteceu em 2011, em São Paulo. Os criminosos arrombaram cofres do Banco Itaú. O valor total que eles roubaram nunca foi revelado, mas pode chegar aos R$500 milhões. É o maior assalto a banco da história do Brasil. A polícia vai apurar se os homens presos esta semana têm ligação com alguns desses assaltos. Mas já desconfia que um dos líderes, Alceu Gomes Nogueira, pode ter participado do roubo a uma transportadora de valores no Paraguai em abril deste ano. Lá, assaltantes fortemente armados invadiram a sede da empresa em Ciudad del Este. Na ação, a quadrilha usou metralhadoras de combate antiaéreo, fuzis e granadas, além de 6 bombas para ultrapassar as paredes blindadas do edifício. Segundo a transportadora, os criminosos levaram o equivalente a cerca de R$45 milhões. Os homens presos na ação desta semana têm entre 22 e 55 anos de idade e são considerados pela polícia experientes no mundo do crime. Dos presos, apenas 2 não tinham antecedentes. Os outros já eram conhecidos. A maioria tinha passagem por roubo e alguns eram procurados pela justiça. Os assaltantes vão responder por organização criminosa e tentativa de furto qualificado e podem pegar até 10 anos de prisão. Os 2 túneis por onde a quadrilha pretendia realizar o maior assalto a banco do Brasil foram fechados.